Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas plataformas digitais. Estamos a transmitir para o YouTube como também o Facebook na nossa página FTV Live e trazemos para si hoje o melhor das discussões. Sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Para o dia de hoje não vai ser diferente naquilo que temos prometido. Vamos discutir em relação a temas que não apenas marcam a atualidade nacional, mas também fazem parte daquele que é o interesse público. Primeiro vamos falar, obviamente, daquele que é o assunto que já está a ocorrer na mídia de diversos tipos. Vamos primeiro discutir em relação ao discurso do Presidente da República quando da quinta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, na escola do partido do mesmo nome. Segundo, vamos falar, melhor dizendo, conversar em relação ao governo que decide extinguir órgãos de representação do Estado nas províncias. Esta é uma proposta que o Presidente da República apresentou é de caráter urgente à Assembleia da República, na expectativa de que haja uma redução naqueles que são os gastos que o Estado tem tido. Por último, se o tempo nos permitir, vamos conversar em relação aos mais de 87% das receitas que estão a ser usadas para pagar salários, como também dívidas. Caro internauta, esses são os temas que nós propomos para si nesta noite de sexta-feira do debate político. Que comece a discussão. Em jeito de contextualização, tal como informamos, primeiro vamos conversar em relação ao discurso do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, na abertura da quinta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, na escola do mesmo nome. E, como disse antes, em jeito mesmo de resumo, no que diz respeito à estabilidade política e defesa da Frelimo, Chapo afirmou que o partido está firme perante tentativas de desestabilização e que o mesmo partido não acaba, não tem fim. Já no que diz respeito à economia e liquidação da dívida total ao FMI, que é o assunto que também está muito a ser debatido, apesar do ligeiro abrandamento, o Presidente da República destacou como uma medida corajosa e responsável. A liquidação total e antecipada da dívida de cerca de 700 milhões de dólares ao FMI. Segundo Daniel Chapo, este é um sinal claro e inequívoco da responsabilidade macroeconômica e do reforço da estabilidade internacional em Moçambique. No que diz respeito à paz e segurança, defendeu uma reflexão profunda sobre a paz e segurança nacional. O Presidente da República frisou que a mesma segurança é uma prioridade inegociável para a negociação. Havia outros pontos, ou há outros pontos que poderíamos cá destacar. No entanto, porque nos importa ouvir a opinião dos nossos analistas, vamos passar a palavra para eles, para que possam fazer uma análise daquilo que é o discurso do Presidente da República nesta que foi a abertura da quinta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Orlando José, muito boa noite. Já temos um ponto a ser discutido, que é mesmo o discurso do Presidente da República, que traz alguns pontos importantes e atuais, especialmente no que diz respeito à liquidação total da dívida com o FMI. Mas não só, o Presidente da República, mesmo em relação a este ponto, diz que foi uma decisão corajosa e responsável. Como é que olha não apenas para esta questão da liquidação da dívida, mas o discurso como um todo? Qual é a sua análise? Muito boa noite. Muito boa noite para ti, Dr. Pangaia, Partido Belize. Muito boa noite para internautas que nos acompanham através do YouTube, Facebook e outras plataformas digitais. Bom, em relação a este discurso do Daniel Francisco Chapo, Presidente da República e Presidente da Frelimo, eu creio que é um discurso que a letra da informação teria conseguido trazer aqui em termos de escrita. Mas nós sabemos que o que talvez ia marcar diferença neste discurso é aquela inquietação comum, que é a questão da proveniência deste valor para o pagamento da tal dívida do FMI. E ele não trouxe esta informação. Ainda torna-se um problema de sete chaves. E isto nós só vínhamos a dizer que não. É preciso que haja transparência nessas informações, para que amanhã não tenhamos a situação de Ruanda agora, que está a acontecer e que está a pressionar que
a retirada deles, a manutenção dele lá requer-se pagar tantos e tantos valores. Isto porque, a princípio, não houve a transparência de informações. Isto não se trata de uma informação classificada. Deveria-se, logo a priori, pagamento de FMI e também esclarecer de onde é que esse dinheiro foi arranjado, de onde que vem, onde foi tirado. E falou da questão também da segurança nacional, né? Que enfatizou aqui a questão da soberania nacional, né? Que a nível nacional, que é a questão da garantia da estabilidade, e ficou a questão de Cabo Delgado, que é um dilema que já vem há anos atrás. E isto ele vincou. Mas o que tem que tornar-se diferente não é questão somente de vincar ou de falar sobre segurança nacional. É necessário que fale-se questões dos mecanismos de procedimento ou condições para que esta segurança ela torne-se cada vez mais eficaz e cada vez mais seguro para o povo moçambicano. Porque neste momento falar de segurança é vasto. Eu já falava aqui, falar de segurança a nível nacional é um pacote complexo, né? Vamos falar de segurança não no sentido das forças de defesa e segurança. A segurança nacional também tem um pacote incluso que é a questão da alimentação. Isto é segurança também, porque um povo que não tem a alimentação adequada, não tem privilégio de ter pelo menos 3 refeições por dia, ainda estamos inseguros, né? Então, não só olha a segurança em termos de armamento, mas olha a segurança em termos também de condições de vida dos próprios moçambicanos. E se formos analisar de uma forma mais concreta e abrangente, ainda há deficiências graves sobre a questão da segurança alimentar. E isto deveria preocupar-nos, talvez, por vermos dados concretos do Ministério da Agricultura, por exemplo, quando se fala de segurança, deveria-se vincar lá mais ou menos os procedimentos como tais, como que isto está sendo tratado. E em número de dados, não se fala de uma forma aberta, né? Porque aí já dificilmente vai se debater a questão da serenidade desta questão relacionada de segurança nacional. Falo também da questão de paz, se não formos a erro, né? A importância de harmonizar a questão da paz. Mas é uma coisa, paz, no seu sentido, no seu verdadeiro sentido, implica vários itens também. Um dos critérios da paz nacional, ou harmonia, é transmitir-se a segurança de todos os setores. E também a questão de renovação desta questão do Estado de Direito Democrático, aonde o exercício político, né, não torna-se um dilema ou não torna-se um esquema para desestabilizar a forma de se comunicar, desestabilizar a forma de ser, de estar a nível dos partidos políticos e que são alvo destes ataques. E esses ataques são claros, que é fazer-se confundir o exercício político partidário em detrimento das disputas políticas, em momentos também não apropriados. Então, isto tudo é segurança e harmonia, porque a partir do momento em que temos diversos partidos políticos estão a fazer seu exercício e esses, por sua vez, são contra-atacados, isto não é segurança. Vimos há dias aí que estão este movimento Vamos, por exemplo, que tem uma tendência que não tem legitimidade, mas traz discursos que incitam a violência ou até incitam ódio entre intervenientes políticos. Isso não pode acontecer. Um governo sério e sereno, ele deveria banir este tipo de comportamentos. Porque quando se fala de paz e harmonia, refere-se muito na questão mesmo da atuação política partidária. Então, é o escopo daquilo que tem a ver com segurança, aliás, de paz e harmonia. Então, isto não está a acontecer. São discursos teóricos e que se manifestam a nível do partido político, mas nos setores não há clarividência, sobre a pertença real, sobre a questão de paz e harmonia. Isto está em deficiência aguda, assim posso falar, né? Então, que em algum momento isto acaba criando uma confusão entre o discurso e a prática. Aqui não há uma harmonia, há uma dissonância sobre essas todas terminologias que foram vincadas lá no partido. E é uma coisa também, ele também tem discursado a questão do desenvolvimento econômico. E nós vínhamos aqui falando sobre a questão porque esse desenvolvimento econômico não se pode olhar como uma questão somente na questão da competitividade do mercado.
Não, não é isso. Tem que falar de desenvolvimento econômico através desta ligação entre harmonia, paz e depois oportunidades, investimentos e depois questões ligadas à oportunidade para os próprios jovens. Como que se olha para o mercado de emprego para tal? É aí que vai se ver a questão do desenvolvimento. Porque se no mercado de emprego há uma deficiência, há muitos jovens formados, há muitas... poucas são as oportunidades para que esses jovens possam desenvolver as suas habilidades, e também o setor do Estado não está a questionar o controle, né, da empregabilidade, dificilmente temos desenvolvimento referenciado. Porque o desenvolvimento para se notar, é preciso ver aonde ser investido, qual é o alastramento das indústrias, o alastramento dos serviços, essas coisas. Então, olha-se nessa magnitude. Mas se isso não acontece, só lixa-se em termos de discursos escritos no papel, e esta intenção discursiva e não intenção de execução coloca em causa a questão da credibilidade deste discurso entre o falar e o fazer. Então, o Presidente da República não está a ser aqui muito mais prático em termos de fazer as coisas acontecer, mas está muito no discurso político para a questão de suavização ou talvez questão de persuasão ao seu público-alvo de que há uma tendência para se trabalhar. Então, enquanto do concreto não é. E há um dado concreto sobre isto, a questão do desenvolvimento. O chefe de Estado não pode, nós referenciávamos aqui, não pode se ingir somente em viagens aéreos internacionais para e tal. Há necessidade de descer e perceber-se do bairro em bairro o que está a acontecer. E os seus que têm mandatado para trabalhar, será que dão informações reais? Porque o discurso aqui não vai de acordo com a realidade dos bairros, por exemplo, das comunidades, dos distritos, das províncias. Há uma ligeira diferença deste discurso. Então aí há dúvida sobre uma governação transparente de que ele teria citado no tempo da sua investidura. Então isto coloca aqui um parâmetro de que de facto eles têm de trabalhar ou não, o que está a acontecer. Se tem uma legitimidade como tal, como disse, não tem legitimidade, mas não são concretas, não são já é o segundo ano neste seu mandato, mas ainda há dilemas a agravar-se. Então isto é um problema. Falou aqui da questão de que desafios, né, e ameaças a nível do Partido Frelimo. E eu acho muito rapidamente perdemos esse espaço também ao professor Panhão. Sim, eu acho que este assunto dos desafios, sim, desafios devem existir dentro do partido se organizarem, ameaças entre eles lá por causa das suas condutas, porque sim, existem desafios e ameaças internamente. Então, que ele, como sendo o chefe daquela organização política partidária, que organize, que deve identificar as pessoas infiltradas que não estão alinhados de acordo com a sua pretensão de linha de governação e serem afastados, e depois ver quem são as pessoas que têm a competência, têm tendência para trabalhar em conjunto para desenvolver o país. Então, isto está a resolver problemas dentro do próprio partido, não meramente num discurso continuado. Toda hora, em todo momento, o partido sobre ameaças e desafios, ora ao plano externo, mas não há prova sobre isso. São discursos políticos para somente sonegar aquilo que é a visão das pessoas relacionada a essa organização política partidária. Então, isto deixa em causa a questão de credibilidade e prestígio dentro da própria organização política partidária face aos seus seguidores ou aos seus membros efetivos, ou talvez pessoas que um dia pensarão em engranar nessas fileiras. Mas há uma dúvida sobre isso, sobre o comportamento humano. Porque se vamos referenciar problemas nas redes sociais, os que muito criam problemas de discurso, criam problema de citação, criam problema de sonegar a realidade do país para que o presidente desperte, são os membros do Partido Frelimo. Esses sim é que criam um problema. Então, essas ameaças e desafios devem corrigir internamente e deixar com que as coisas fluem naturalmente. Porque é um partido que praticamente tem estes pontos ligados, estratégicos, de inteligência, etc., que criam esse tipo de desmando. Então, eles é que são responsáveis. As ameaças saem de onde? Saem de lá, dos seus membros. Então, ele que identifica internamente e faz uma limpeza para se ver de facto que ele está a atuar daquilo que ele fala, daquilo que ele tem discursado
a nível das suas reuniões com o próprio órgão, Comissão Política e Central da Frelimo. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, por nos ter trazido não apenas uma contextualização, mas também uma boa introdução daquilo que foi o discurso do Presidente da República e não só, também comentários em relação ao mesmo. Mas, professor Pangaia, muito boa noite. Estamos ainda a falar sobre este discurso que já levanta várias possibilidades de debate. Dentre elas é justamente este espaço que é criado para conversarmos em relação às palavras do Presidente da República. Um dos pontos abordados, para além daqueles três que eu estive cá a fazer menção no princípio, tem que ver mesmo com a exploração de recursos em Moçambique. O Presidente da República defende que deve-se fazer um bom uso dos recursos presentes no território nacional e a que as pessoas não devem enriquecer de forma ilícita, isto é, uma chamada de atenção para a necessidade de combate ou simplesmente evitar a corrupção. Mas acredita que este discurso responde num todo às expectativas da sociedade civil, o setor privado, mas também a própria sociedade, o povo moçambicano? Muito boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, Dr. Orlando. Boa noite, telespectadores. Agradecemos por ter nos convidado a FTV estarmos aqui para partilhar com o internauta em relação a esses aspectos que nos são propostos. Mas antes de eu poder chegar até aí, eu queria dar 2 pontos prévios, brevemente. Há relatos em Moatize que a Vulcan Moçambique tem estado a poder pagar a população circunvizinha do distrito de Moatize, na Zâmbia, por estar a ser afetada pela poeira de carvão que abarca todo o distrito de Moatize e, por conseguinte, da população que vive na fronteira com a Zâmbia. E, por conseguinte, o governo zambiano ele exigiu, na altura, para que se pudesse criar condições naquelas pessoas que estão sendo afetadas por essa poeira. E, por conseguinte, essa população, a circunvizinha da Zâmbia, está recebendo algum subsídio para poder comprar leite, comprar outros fazer por forma a poder minimizar os efeitos da poeira de carvão, da poluição que está sendo provocada. Mas, no entanto, esse mesmo cenário não está a acontecer com a população que está diretamente a ser afetada por isso, cá internamente em Moatize. Então, como é que o nosso governo permite que uma situação dessa esteja a acontecer, em que o governo zambiano esteja neste momento a receber subsídios para poder minimizar os efeitos da poluição e a nossa população cá dentro do país, em Moatize particularmente, não esteja a se beneficiar diante disto? Olha, é importante que o governo urgentemente pronuncie-se sobre o cenário que está a acontecer em Moatize. Qual é o pecado que a população de Moatize cometeu pelo fato deles estarem sentados por baixo de um recurso extremamente importante que está a dar uma contribuição interessante ao país, que é o carvão. E outra questão é toda a província de Tete, que está com problemas da água, tem esse problema da poluição. Uma província que está a contribuir com a energia que fornece todo o país. Uma província que tem o carvão que está sendo exportado para melhor deste país. Mas é essa província que não tem água. É essa província que está a sofrer da poluição. E o Conselho de Ministros nunca senta a agendar isto para poder debater e como sair dessa situação. Como se explica que a cidade de Tete, cidade de Moatize, ela esteja com problema da água? E, para além disso, a poeira que essa população está sujeita não tem água para tomar banho. Sinceramente, a população de Tete e de Moatize merece algum respeito. E não esperem que haja uma... São convidados todos aqueles da sociedade civil e de todos os organismos para poder gritar bem alto, para
fazer com que o governo se pronuncie relativamente a essa questão da poluição, a essa questão da falta de água, a essa questão da assistência que está sendo feita, dos relatos que estão a aparecer, da assistência que está sendo feita à população da Zâmbia e quando isso não está acontecendo com essa nossa população. O último ponto prévio tem a ver com o Conselho Municipal de Maputo se pronunciar para quando vão terminar as obras que estão a criar um embaraço extremamente alto na cidade de Maputo em termos da circulação. É preciso que o Conselho Municipal faça cálculo dos prejuízos que estão sendo causados pelos cidadãos, pelos munícipes, assim como qualquer um que está a circular na cidade de Maputo, horas a fio na fila para poder conseguir chegar a uma distância de 500 metros. Você precisa de gastar quantos litros de combustível que está acontecendo na cidade. E para além de chegar tardio ao local de trabalho, ao local de negócio, o Conselho Municipal precisa de poder avaliar esses custos e começar a haver uma celeridade nas obras. Porque estamos a ver, por exemplo, as obras que estão aí ao longo da Avenida Joaquim Chissano, a drenagem. Estão mais de um ano, aquelas obras não terminam. E uma velocidade bastante lenta que está a decorrer, criando extremamente embaraços para os municípios. Então, o Conselho Municipal de Maputo, Razak Manique, venha poder agora dizer que por mais quanto tempo que a cidade de Maputo vai ser descongestionada do atual cenário das obras que estão a andar de forma lenta. Relativamente ao pronunciamento do chefe do Estado, Daniel Francisco Chapo, vou primeiro começar com essa questão da tentativa da desestabilização. Que existem grupos que estejam neste momento a provocar questões estão a incentivar a violência, estão a poder provocar, criar situações de desordem no país. O chefe de Estado acaba falando aqui de que a exploração de recursos naturais no país não pode enriquecer alguns. Enriquecimento ilícito. Não será por essa razão que essa convulsão que o país está a passar pode advir daí? Olha, no tempo colonial, no dia 16 de junho de 1960, a população de Cabo Delgado e Moeda foi reivindicar independência. Estavam ali mais de 600 pessoas, porque estava a reivindicar, tendo visto que, olha, o governo colonial estava a explorar os nossos recursos e carregavam todos esses recursos para poder ir enriquecer Lisboa, enriquecer Portugal e dentre outras metrópoles da Europa. Então, a população, ela reuniu-se para reivindicar esta situação para além da exploração e opressão. A resposta do colonialismo foi de poder matar 600 pessoas, massacre de Moeda. No lugar de dar independência, no lugar de garantir com que os recursos nacionais eles pudessem servir aos nacionais, a resposta dos portugueses foi de poder perpetrar massacre em Moeda de 600 pessoas. E em face disto, jovens de Moçambique juntaram-se na Frente de Libertação Nacional, foram à luta, desenvolveram a luta de libertação nacional. E foi assim que o colono ele compreendeu que devia devolver a independência e garantir com que os nossos recursos sejam geridos por nós, os moçambicanos. Mas o que é que está a acontecer nos dias de hoje? Nós estamos a ver essas elites, esses que estão a ter enriquecimento ilícito, a poder, não só aqui internamente, a transferir os valores para paraísos fiscais, no lugar de desenvolver o nosso país. Então, em face dessa situação, quando grupos de moçambicanos começaram a se aperceber de que o mesmo que estava a acontecer no tempo colonial, de retirar os nossos recursos para ir enriquecer a Europa, hoje em dia também o mesmo cenário está a acontecer. Há grupos de moçambicanos aqui que estão a se beneficiar dos recursos naturais,
Esses que estão parecendo que o presidente Daniel Francisco Chapo está a dizer, estão-se a beneficiar desses recursos, transferindo igualmente para fora do país, em paraísos fiscais, a semelhança daquilo que está a acontecer, que aconteceu na luta de libertação nacional, no massacre de Moeda. Então, o que aconteceu aqui agora? Houve grupos que também saíram para se manifestar. Por que razão é que o país é pobre, tendo em conta que o país tem esses recursos? Como resposta, o atual governo perpetrou o massacre em 2024. 2024, no lugar de poder trazer de volta a esses valores que estão sendo transferidos para fora do país, com esses grupos que se enriquecem ilicitamente, que foram indicados aqui pelo Daniel Francisco Chapo, a resposta foi de matar aqueles grupos. Mais de 400 pessoas foram mortas nos finais de 2024. Não será o mesmo cenário este que aconteceu em 1960, quando o colonialismo português matou mais de 600 pessoas por reivindicar que os seus recursos devem servir para o país. Hoje, nos finais de 2024, também houve cidadãos moçambicanos que saíram à rua pela pobreza e vendo os nossos recursos a serem usurpados também para paraísos fiscais. Vieram também as manifestações e a resposta foi a mesma, de matar mais de 400 pessoas, da mesma maneira que aconteceu em 1960. Então, o professor Pangá está a sugerir que há neocolonialismo. Quem neste momento está a provocar o neocolonialismo? Quem está a trazer o neocolonialismo? É esse grupo que o presidente Chapo está a dizer de que estão-se a enriquecer de forma ilícita através dos nossos recursos naturais. Então são esses. E não se deve acontecer. E é preciso interpretar por que razão há tumultos, há manifestações no país. Há manifestações no país porque a população, a maior parte da população moçambicana já se apercebeu que temos de fato o neocolonialismo aqui. E esse neocolonialismo é perpetrado por esse grupo que se enriquece de forma ilícita e que igualmente está a transferir os recursos para fora, para os paraísos fiscais, e no lugar de desenvolver o país. Então, quando fala da questão da desestabilização, essa desestabilização que aparece, é preciso que haja uma reflexão. Por que razão é que as pessoas estão-se a manifestar? Estão-se a manifestar porque a pobreza que se vive no país, quando as pessoas analisam aquilo que o país ele é potencial em termos de recursos, não encaixa. E também quando compara com outras pessoas das elites a ostentar riqueza, a exibir riqueza. Razão pela qual até o presidente consegue notar que há enriquecimento ilícito. Provavelmente por esses nossos recursos naturais. O que se espera como reação da população? A reação da população é essa que está a acontecer. Então é preciso poder traçar estratégias com vista a remover essa questão da exclusão, essa questão de transferir os nossos recursos para paraísos fiscais. É preciso que se resolva isso. Enquanto esse cenário acontecer, haverá sempre moçambicanos que vão se manifestar e depois vão dizer que essas pessoas que estão se manifestar porque estão sendo agitadas. Porque isso não tem a ver, da mesma maneira que o colonialismo também disse o mesmo, quando matou 600 pessoas, porque aquelas pessoas estavam a ser agitadas. Não estavam a ser agitadas. Elas haviam despertado de que o nosso país está a ser um celeiro do Ocidente. E por conseguinte, nós temos que ter a nossa parte. A resposta foi de matar. Muito. Então, é essa questão do coisa. E vamos para essa questão do pagamento da dívida. Muito brevemente, professor Pangá. Também falou da questão do pagamento da dívida. Exato. Pagamento da Moçambique, vou fazer aqui uma alusão de onde o Moçambique está a dever neste momento. Moçambique tem dívida externa com a China de 1.520 milhões de dólares
correspondente a 15,1% da dívida total. Tem a dívida com Portugal, de 452,3 milhões de dólares, correspondente a 4,5% do total da dívida que o país tem. Tem a dívida com o Banco Mundial, de 3.015,4 milhões de dólares, correspondente a 60,2% da dívida multilateral. E também tem dívida interna. Na dívida interna, Moçambique tem bilhetes de tesouro em dívida com cerca de 396.056 milhões de meticais. Obrigações de tesouro como dívida, 407 mil milhões de meticais. No setor empresarial do Estado, o Estado moçambicano deve aos Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, 1.278 milhões de meticais. Deve à Emose 237 milhões de meticais. Deve às linhas aéreas de Moçambique 207,25 milhões de meticais. Importa referir que a dívida pública total de Moçambique atingiu 1 trilhão de meticais em 2024, representando um aumento de 8% em relação a 2023. A dívida externa representa 66% do total, enquanto que a dívida interna representa 34%. A pergunta é, que muitos cidadãos estão a poder ver. O Estado moçambicano entendeu pagar a dívida na totalidade ao Fundo Monetário Internacional. Por que escolheu o Fundo Monetário Internacional? E não pagou, por exemplo, ao Banco Mundial. Não pagou, por exemplo, a China. Não pagou, por exemplo, a Portugal. É esse tipo de esclarecimento que o governo devia vir cá. Qual foi a modalidade da escolha de pagamento da dívida do credor, tendo em conta que também tem outros credores? É aqui onde efetivamente poderia esclarecer melhor a sociedade. Porque eu acredito que havia de dizer os entraves que o Fundo Monetário Internacional eles colocam quando nos emprestam o seu dinheiro. Muito. É isso que devia sensibilizar a sociedade moçambicana. Que nós pagamos dívida ao Fundo Monetário Internacional. Uma das coisas que em todo mundo se fala é que o Fundo Monetário Internacional impõe regras que de alguma forma alienam a soberania do país. Então o governo entendeu muito bem de poder pagar a esses senhores para que nós tenhamos uma certa independência, uma certa liberdade de poder traçar as nossas políticas, de podermos conseguir ter liberdade de financiar os projetos que nós desejamos. Era importante que se esclarecesse isso. Muito bem. E veio esclarecer mais tarde também de que esse valor foi retirado das reservas líquidas no exterior. Também deveria se esclarecer isso muito antes, no lugar de criar esse alarido que houve. Mas no cômputo geral, para essa questão do pagamento da dívida ao Fundo Monetário Internacional, foi uma questão acertada. O governo devia efetivamente pagar. Aquele é um entrave, porque eles procuram exigir que o governo reestruture o Estado, reestruture as políticas públicas quando tiver o valor dele em dívida. Então, esperemos os resultados, os ganhos de ter feito o pagamento na totalidade ao Fundo Monetário Internacional, os ganhos refletirem-se nas políticas públicas consentâneas à nossa realidade. Muito bem. Em relação à paz e Tenho- segurança que foi colocada. Muito rapidamente. em dois Só para minutos. dizer, Em eu dois fiquei minutos. satisfeito quando o general Antônio Amatai, no dia 7 de abril, na altura de deposição de coroa de flores, quando foi interpelado e procurou saber a saída de Ruanda, o que vai implicar Moçambique. Então ele acha que nós vamos entregar Cabo Delgado. O país tem uma experiência larga de guerra. O país tem recursos humanos para poder conseguir retirar
a situação do terrorismo em Cabo Delgado. Não é naquela única província em que o país ele pode efetivamente ajoelhar pelo carregamento. O CAGA, ele não pode em nenhum momento chegar no país, poder estar a gozar conosco, parecendo que não existem jovens aqui corajosos, parecendo que aqui não existe inteligência. O país tem jovens, tem inteligência, e por isso mesmo que o general Antônio Matai disse, olha, em caso da situação piorar, eu mesmo com essa idade posso pegar a arma para poder ir a Cabo Delgado combater. Nunca vai se... Quer dizer, quando o general Antônio Matai falava isso, visivelmente encontrava-se chateado pelo pronunciamento de CAGA, o qual neste momento procura tentar minimizar o esforço de guerra que o país tem. Mas o que está a faltar efetivamente aqui é a logística dos nossos jovens. Então que assim possa ser feito. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Agradeço também a senhor Orlando pelas intervenções em relação a este primeiro tema. No entanto, é momento já para passarmos para a segunda discussão, o segundo ponto que nós trazemos como proposta para esta edição do debate político. O Presidente da República quer que haja extinção dos órgãos de representação do Estado nas províncias. Há muitas vozes que aplaudem esta percepção do Presidente da República de que é importante esta medida para garantir que haja uma melhor economia daquelas que são as despesas e se reduza a massa salarial. Na sua percepção, como é que olha para isto e como é que esta decisão para si impacta a descentralização, mas também a governação local em Moçambique? Bom, neste painel nós já vínhamos falando sobre isto, a questão de extinção do secretário de Estado a nível das províncias, porque é um dinheiro gasto sem nenhuma necessidade. Na província temos o governador, que foi eleito pelo sufrágio universal, em que cada província decidiu quem deveria governar. E por sua vez, esse governador provincial presta as contas ao governo central. Não havia necessidade de ainda se colocar secretário de Estado a nível das províncias. O secretário de Estado deveria estar na capital do país, porque a figura do governador ela não existe. Então, em si, como deveria ser esta máquina governativa. E ademais, este é um problema criado por eles e agora eles saem a criar solução para ser aplaudidos. Isso é de fatalidade. Eu creio que é uma fantasia que até um cego percebeu-se logo a priori. Porque quando fala de reforma da administração do Estado, aos órgãos do Estado, vincou-se tanto sobre isto. A descentralização, na sua essência, não era indicação dos governadores, qual era o comodismo que tinha que existir ali. Né? Era no sentido de que, a nível das províncias, terão o privilégio de eleger o seu representante lá. Então, o partido que for a vencer as eleições passaria automaticamente a indicação para dar esta continuidade de governação. Mas não, vieram fazer uma salada russa com objetivos claros de tirar o dinheiro público para gastos desnecessários. E hoje em dia, por causa da crise financeira, recuaram. Mas se a estabilidade financeira estivesse ainda em dias, a haver correspondência ou não haver este constitucionalismo dos credores, eu creio que até hoje nem teria se tocado a questão da reformulação, a questão da reformulação sobre a questão da descentralização. Então, isto foi uma coisa propositada por eles e eles agora saem a criar soluções para ser aplaudidos. Não, eles recuaram para aquilo que era o certo, que era extinguir os secretários de Estado. E isto ajudaria a dar mais ou menos peso naquilo que é o orçamento do Estado e também naquilo que é a questão das receitas a ser canalizada a nível das províncias como tal. Porque o governador não tinha legitimidade para agir, porque estava logo o secretário do Estado, que é representante do governo central, e não do presidente da República. Automaticamente este era subordinado de quem é indicado e não de quem era eleito. Então eu acho que isto aqui não era questão de debate como tal, era uma questão de decisão. Um despacho presidencial e ignorava todos os secretários de Estado, todos das províncias, todos. E ficava somente a nível da capital, porque não tem essa figura do governador. Então, eu acho que o maior problema dos nossos dirigentes do governo moçambicano, esquece rápido. Ele queria uma política sem antes fazer uma avaliação.
para acomodar as pessoas. Há muita gente que é chefe, muita gente. Sou secretário do Estado, quanto dinheiro gasta? Casa protocolar, empregadas, viaturas protocolares, combustível, salário. Quer dizer, são gastos desnecessários. O governador ia deixar lá. Então, o modelo antigo que vinha se usando do governador, administrador, era muito bom. O presidente do município, estava tudo claro, não havia nenhum problema. E as coisas fluíam. Então, essa evolução, este crescimento, caberia ao governador da província indicar pessoas competentes para coadjuvar nas suas decisões e na máquina governativa local. E isto facilitaria a questão de trabalho eficiente e também o orçamento do Estado não ia sofrer tantos déficits como está a ser agora. Então, é preciso com que o presidente Chapo, mesmo nessa tomada dessa ideia, é uma decisão já antiga e agora vai tomar decisão. Nós só vamos olhar porque já falamos sobre esse assunto. É isso que deve ter acontecido antes, quando ele falou de redução das despesas a nível dos ministérios, extinguiu os vice-ministros e foi indicar o secretário do Estado. E que em termos de massa salarial, as despesas são as mesmas. Então não teria feito nada. Então isto é necessário que... E agora, nós esperamos com essa redução, com essa extinção destas secretárias do Estado, que aí deve acontecer, não é para escolher, tem que ter todos. É necessário que, a nível dos hospitais, a nível das escolas, a nível dos ministérios, já não pode haver déficit como tal. E é uma coisa muito clara que deve acontecer nesta... É preciso deixar também os governadores trabalhar. Os recursos das províncias devem ter para o povo daquele ponto do país. Porque se por acaso há receitas, são arrecadados e devem descer para a nível central. E a nível central, por sua vez, faz as suas deduções e depois ele que devolve para o governo, para o nível das províncias, para a funcionalidade. Também isso não é racional. Já está a defender a liberdade financeira, a independência financeira. É urgente, é necessária. Porque nós queremos, a questão é devolver. Se o partido no poder quer algum dinheiro, que crie investimentos do partido, não olhar para o dinheiro público como fonte, porque até neste momento o Partido Frelimo é que tem mais dinheiro, talvez mais que a própria nação. Como ele sendo só guiar o país, isso não pode acontecer. Por isso que lá há uma confusão séria de oportunidades, cada um luta a sua maneira, lambe a sua maneira. Para quê? Para garantir o seu estômago. Por causa da gestão. Mas se der a liberdade financeira na totalidade, das províncias, e lá no Partido Frelimo, tem muita gente que não faz nada ali. Levar aquele pessoal, colocava no trabalho, colocava numa chamba, colocava em qualquer sítio, as coisas já fluir. Mas são lá lutar, porque sabe que tem esse orçamento. Só o município de Maputo deve garantir só quantos porcentos para o Partido Frelimo. Isso não pode acontecer. Esse dinheiro que sai é para quem? Onde está? Qual é o contrato? Porque aquela é uma organização privada que neste momento é emprestado o poder pelo povo para fazer o seu trabalho. E a qualquer momento não vai estar mais no poder. Então significa que se eles continuam lá, aí não estão no poder, aqueles outros orçamentos que andam a tirar na matola, aqueles porcentagens para o Partido Frelimo, vai ter que continuar. Por isso que eles lutam a não sair do poder, por causa desses balanços que existem ali. Então se dar autonomia, haver uma gestão clara e prestação de contas, é simples. Porque não se justifica Cabo Delegado, que é uma província de recursos, e é uma das províncias pobres. Temos Tete, Manica, não faz sentido. É lá que está-se a extrair recursos, mas é lá da pobreza aguda, a fome enraizada, que não se justifica. E esses governadores não têm o poder, porque tudo depende da voz do comando ainda do governo central. E o Presidente da República tem que saber dividir as competências. Quem foi eleito tem que tomar mandato. Não pode haver pré-condição. Se não me obedecer, por exemplo, as próximas eleições não vai ser o candidato. Não interessa. Vale muito mais ferir o líder que vai sair do poder e garantir o dono da riqueza, que é o povo, que elegeu a ele pela confiança. Então, essas insubordinações, subordinações e próprio órgão do Partido Frelimo, não há reformas ali. Há pessoas que já nem para andar ao conselho, mas tomam uma decisão sobre o país, que nem se vai para o terreno, nem vê as coisas acontecer, e hoje também esses dois dilemas. Porque essa situação aqui do secretário do Estado, no princípio, debateu tanto nas redes sociais, nas televisões, em vários painéis, não a indicação do secretário do Estado, porque isto vai criar outro problema financeiro. E houve uma teimosia. Extinguiu vice-ministros e indicou o secretário do Estado. Logo temos problema.
essa crise toda é uma crise propositada por eles mesmos. Não é crise porque em Moçambique somos pobres. Em Moçambique não é possível. Então, ainda que o PIB não seja aquela percentagem adequada de como está a passar agora, é grave. Só nas escolas, livro, é um problema. Giz para o quadro, é um problema. Transporte semicoletivo, estradas de qualidade, já não existe. Quer dizer, são situações que a racionalidade administrativa pública é levada à racionalidade política. Então não pode. A política no seu exercício tem outro campo. As políticas públicas para as suas execuções também tem outro campo. E tem suas obrigações. Então, esta lei que funciona para essas coisas, ela tem seus encargos. E o povo exige. E eles não olham nessa dimensão. Sempre há uma justificativa de que isto, sempre há culpado nisto. Então é preciso com que essa decisão seja decisão racional e, quiçá, que as coisas aconteçam naquilo que é o almejado e não para extinguir isto, porque amanhã pode vir inventar os administradores, não sei o que, a nível das províncias, porque tem os e também o dinheiro. Ou vão reduzir as despesas, não pode. Extinguir, não exigir mais, deixar o governador com legitimidade total de administrar, de decidir, de coordenar, para que a província possa desenvolver. E tem que obedecer o que cada governador traz na sua província à realidade. Discutir sobre a vida. Cada governador tem que decidir sobre a vida da população, porque neste momento o governador, ainda que tenha essa pretensão, não consegue. Isto aqui é igual àqueles orçamentos que saem para os municípios. Muito bem. Se os municípios não tivessem essa autonomia de visão como tal, muitos municípios não iam trabalhar, principalmente os da oposição, porque não canalizam dinheiro lá. Então não se pode olhar a governação como ala partidária. Tem que haver a governação como nação para a correspondência às ansiedades e preocupações do povo. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, a trazer também uma introdução em relação a esta possível decisão por parte do Governo de fazer a extinção dos órgãos de representação do Estado provinciais. Professor Pangaia, na sua percepção, quero mesmo ouvir também a sua opinião. Esta decisão, se de fato tomada, pode melhorar ou piorar o funcionamento da máquina do Estado? É o seguinte, essa decisão foi na altura, quando se criou a figura do secretário do Estado, teve seus antecedentes e nós vamos abordá-los. Por que apareceu o secretário do Estado? Porque antes, quando se concebeu a descentralização, não havia a figura do secretário do Estado. Só para poder dizer que a descentralização em Moçambique começou nos anos 90, com a aprovação da Lei 3/94, que estabeleceu a criação de autarquias locais. E neste contexto, que em 2003 foi aprovada a Lei 8/2003, que define a organização e funcionamento da administração local e do Estado. Então, nessa altura, quais foram as figuras importantes criadas? Governador provincial, que tem como atribuições representar o governo central na província e é responsável pela coordenação das políticas governamentais. Agora vamos ver o secretário de Estado. Vamos ver a sobreposição. O cargo criado em 2020 e é responsável por representar o presidente da República na província e supervisionar a implementação das políticas governamentais. Naquilo que nós estamos a ver hoje, os serviços de representação do Estado não estão a supervisionar a implementação das políticas governamentais. Pelo contrário, eles estão a poder garantir a sua implementação. Não diz aqui vai supervisionar a quem, porque temos aqui a figura do governador provincial que é responsável pela coordenação das políticas governamentais. E aqui estamos perante o secretário do Estado na província, que é para supervisionar a implementação das políticas governamentais. O que está a acontecer numa situação? É exatamente isso que estava a encontrar-se aqui, uma sobreposição, e que não sabia-se quem faz o quê. Foi criada também a administração, o administrador distrital, que é responsável pela administração do distrito e pela implementação das políticas governamentais a nível local. Estamos a ver aqui 3 figuras a tratar das políticas governamentais. O governador, o secretário de Estado e administrador. Então, aqui estamos numa situação em que, efetivamente, a figura do secretário de Estado está aqui como intrusa. Mas por que apareceu a figura do secretário de Estado?
talvez ainda vamos começar a falar do antes de chegar até ali. Os antecedentes para essa questão da descentralização. Em 1994, foi aprovada a Lei 394, que estabelece a criação das autarquias locais. Já tínhamos referido isso. Em 2003, aprovação da lei sobre a organização do funcionamento. 2020, criação do cargo de secretário de Estado. 2024, proposta de revisão das leis que regulam a governação descentralizada. Vamos agora, por que razão que a figura do secretário do Estado em 2020 ela foi criada? Foi em face das reclamações do falecido Afonso Maceta Jacama, que depois das eleições havidas, a Renamo havia ganho 6 províncias. E em face disto, mesmo assim, a Renamo perdeu as eleições. Foi a situação que fez com que o Afonso Maceta Jacama, na memória, ele pudesse se rebelar e voltar ao mato, voltar à Gorongosa. E quando ele, para poder haver a resolução deste conflito, chamaram Jacama para a mesa de negociações, onde Jacama estava a exigir que houvesse o governador da província fosse eleito, na expectativa de Afonso Jacama de que, se essa lei existisse, no mínimo as províncias que a Renamo ganhou estaria a governar. Aliás, ele, Jacama, até exigia que pudesse governar as 6 províncias que ele havia ganho. Mas essa reivindicação não foi aceita e devia-se prevalecer o resultado geral do país, e o partido que ganhou o resultado, teve ganho ao nível central, esse que devia governar todo o país. E não criar essa condição de que o partido X ganhou eleições na província XYZ, ele deve governar. Então, para poder se resolver esse conflito, onde Jacama exigia a governação das províncias que ele havia ganho, 6 no total, então houve negociações. E nessas negociações aprovou-se que deveria haver eleições provinciais, onde o partido que ganhasse em cada província poderia ter o seu governador. Mas, no entanto, coloca-se aqui uma armadilha em que, para além da figura do governador, agora cria-se a figura do secretário de Estado como retaguarda segura de que, em caso de perder as eleições provinciais, então temos aqui o secretário do Estado que vai estar praticamente a governar a província. Infelizmente, o Afonso Maceta Jacama, ele foi rasteirado desta maneira. E ele aceitou isto e acabou fazendo isso. Só que logo as eleições, quando decorrem, o que aconteceu é que todas as províncias foram ganhas pelo Partido Frelimo. Então é o Partido Frelimo que tem governador e tem secretário do Estado. É aí onde começa a perceber que não, afinal de contas, essa decisão aqui sobrecarregou. Mas não podia recuar, tendo em conta que foi estatuído por lei na Assembleia da República. Agora, é o mesmo Partido Frelimo que está a recuar e percebe de que existe aqui uma sobreposição. Mas essa sobreposição já era sabida e conhecida. Ela foi criada num contexto de que, em caso de perder uma província, então temos ali o secretário do Estado que vai ser nomeado pelo presidente da República. E assim sendo, o governador praticamente não seria absolutamente nada. Mas a ironia do destino deu, todas as províncias foram ganhas pelo Partido Frelimo. Foram arrancadas. Então, é assim que a situação pode ocorrer. Agora, é preciso poder perceber o seguinte: a questão da descentralização, a eliminação da figura do Estado, figura dos serviços. Temos que perceber aqui de que está-se a transferir as atribuições dos serviços do Estado, do secretário do Estado, para o Conselho Executivo da província, que é
dirigido pelo governador da província. Mas mantém-se a figura do secretário de Estado, que será assistido por uma comissão mínima. Essa comissão mínima não se diz mínima de quantos membros que estará lá, para poder supervisionar as atividades do governador. Então, praticamente, o governador será o subordinado do secretário do Estado. Então, essa revisão aí, de alguma forma, ela não vai trazer um valor acrescentado de fato. O ideal seria mesmo de eliminar secretário de Estado na província. Mas não é isso que está a prever. A lei, a proposta de lei que foi introduzida lá vai manter a figura do secretário do Estado, mas os serviços de representação do Estado é que vão passar a ser executados pelo Conselho Executivo da província, que é dirigido pelo governador. A figura do secretário do Estado vai permanecer, e não vai permanecer sozinho, vai permanecer com um grupo pequeno. Não está dito, o pequeno, em termos de coisas, essa lei deve clarificar, quando for debatida lá na Assembleia, deve se prever esse grupo pequeno composto por quanto? E por que razão é que permanece a figura do secretário do Estado? A figura do secretário do Estado vai ofuscar, mais uma vez ainda, ao governador, tendo em conta que será essa que tem a responsabilidade de supervisionar, de poder ordenar as atividades do governador. Praticamente o governador vai passar a ser, não sei lá, um subordinado do secretário do Estado. Sim, uma figura que é eleita. Como é que a figura eleita pela população na província vai se subordinar a uma figura nomeada pelo Presidente da República? Muito bem. Então, não joga essa questão, não se está a fazer nada aqui. Aqui não está a fazer nada. Para mim, o que deveria ser feito era efetivamente extinguir os serviços de representação do Estado, porque quem representa o Estado na província é aquele que foi eleito, o governador. O governador é quem deve representar o Presidente da República, quem deve representar os interesses nacionais na província. Agora, quando o Presidente vai visitar a província, deve ser recebido com o secretário do Estado, uma figura que não foi nomeada. Não faz sentido o que está acontecendo. Eu espero que os deputados lá, mais pronto, que Assembleia que nós temos, com aqueles deputados ali, a única coisa que vai acontecer aqui é aprovar isso por acariação. Vai haver um teatro de debate disto, mas depois vai poder fazer passar. Muito bem. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Orlando, faço uma ligação direta, já estamos a caminhar mesmo para os últimos minutos do nosso programa. Em relação mesmo ao terceiro tema, que mais de 87%, melhor dizendo, da receita está a ser usada para pagar dívidas, mas também salários. Na sua percepção, como é que o país chegou a esse ponto, a esta situação em que mais de 80% é usado para pagar dívidas e salários, é consumida por estes dois pontos. Mas uma outra pergunta também a ser respondida de forma muito rápida, mesmo por uma questão de gerência de tempo, qual é o impacto ou o espaço fiscal que resta para o Estado investir em infraestruturas como serviços de saúde, educação, mas também segurança, se 87% é consumido justamente por salários e dívidas? Muito rapidamente. Antes de responder, eu queria ligar o raciocínio do Tupangá. É que o Padre Frelimo está ciente de que as próximas eleições também pode não conseguir facilmente manipular para manter-se no poder. O que eles fazem agora? Eles estão a retirar a figura do secretário de Estado para as mordomias e levam a figura do Estado para uma espécie de um homem de inteligência secreta a nível da província. Em caso de eles virem a perder as eleições, terá este indivíduo aqui escondido ali, nessa tal comissão. E esta comissão estará por lei e só caberá a Assembleia da República para revogar a retirada desses aqui. Então, se a governação nossa é gerida desta forma, dificilmente não vamos ver o país a crescer. Porque essas todas manobras de malandrice é para só roubar do povo o que não existe. Roubar do povo que deveria pegar para o povo. Porque qual é a necessidade de manter o secretário do Estado? Não faz nenhum. Essa comissão que vai ser indicada, nem o número de pessoas, porque essa comissão vai ser indicada, terá que ter lá a casa, dinheiro, vai ter que ganhar, terá lá cargos protocolares do Estado, tudo do Estado. Então, eu acho que tudo o que está acontecendo aqui
é um passo a cada dia para atrás e não para frente. Então, esse comportamento do chefe do Estado, e o mais grave, ele é jurista, é advogado. E ele sabe da realidade, ele foi governador da província, ele sabe da realidade das coisas. Deveria pôr essas coisas aqui, de que não pode acontecer desta forma. A voz dele, são dele, vai se cumprir. Mas não, vai criar uma comissão para que efeitos, para que fins? São os mesmos que estão a governar. Então deveria mesmo extinguir na totalidade. Não existir mais essa figura do secretário de Estado. Sair de lá, vir trabalhar, voltar para o setor dele de trabalho, ser técnico, vai produzir lá onde ser técnico. E aí sim, estaremos a ver o país já avançar. Nestas formas não será possível. Porque se essa figura ele manter lá, terá de ganhar um pouco. Se são 100%, terá de ganhar 40% das mordomias. E são gastos. Então, e essa probabilidade não vai acontecer. E em relação à questão do orçamento, 87% vai para pagamento de dívidas. Esse orçamento não chega. 87% não chega. Até hoje, a falta de salário, porque não há dinheiro. Significa que as matemáticas feitas estão a bater no ponto vermelho. E eles não têm como assumir isto, mas deveriam assumir. Temos agora polícias há 3 anos promovidos a carreiras, não estão a receber o dinheiro consoante as carreiras promovidas. Temos vários setores que foram promovidos a um escalão ou outro, mas até hoje não estão a receber o seu dinheiro. São 3 anos que passam. Até hoje nada se justifica. Estamos a falar de segurança, de homens que garantem a segurança, mas não tem essas motivações, não tem salários próprios. Por isso não está a ganhar dinheiro devido. Há muita gente que foi promovida e não está a ganhar aquele dinheiro. O governo simplesmente está no silêncio. Quer dizer, está a esperar das eleições para enganá-los. Não é assim. O homem armado, com fome e descontente, é perigoso. E ele pode se aliar a vários grupos. Por quê? Porque o próprio governo não está a falar sobre isto. Hoje em dia fala de vários tipos de legais de crime a acontecer. Quem sabe será o que está a acontecer? O descontinuismo das próprias forças das forças de defesa e segurança estão desmotivados porque foram promovidos há 3 anos, não estão a receber na categoria que deveriam receber, estão de um lado para o outro. Isso é mau. A pessoa gastou dinheiro para se formar. O Estado deveria reconhecer essas pessoas que fizeram esforço para estudar, para combater a corrupção, combater roubos, combater sequestros rápidos. Não vai se combater este tipo de crimes enquanto que há fome nas FDS. E não só, em outros setores. A lei não combate nenhum tipo legal de crime. A lei não combate. Só vai cautelar. O combate ao crime tem a ver com a obrigação do Estado com o seu funcionário. Porque um funcionário estável, dificilmente ele vai se deixar influenciar por pequenas coisas que vão pôr em causa a reputação da prova do funcionário. Mas deixam-se levar essas situações porque o governo está interessado em combater esse tipo de questão de corrupção. Corrupção não é só por causa da lei. Você pode levar todo funcionário. Todos os funcionários da maioria estão metidos em situações. Só que quem é encontrado primeiro é encontrado na última instância, mas a maioria, até inclusive as elites, estão nessa sujeira toda. Então a questão não é lei. A questão é o cumprimento de um dever do governo para com os seus funcionários. Muito bem. O orçamento hoje em dia, por exemplo, aliás, esse orçamento de 87% que vai para os salários não cobre. Ainda que haja redução a nível das províncias de valor, havemos voltar aqui nesse painel a falarmos dos mesmos problemas, mesmo depois da extinção destes órgãos. Por causa do quê? Porque não há racionalidade, não há favor. O que deve acontecer é que é simples. Ministro tem quantos cargos protocolares? Só um ministro. O ministro gasta muito. Deveria usar o exemplo da Tanzânia, por exemplo, há pouco tempo. Haver um método base para recolher todos esses dirigentes. Temos ministros, diretores gerais, diretores nacionais, diretores... Todos aqui é o Estado. São cargos protocolares de empregados de combustível, crédito, é muita coisa. Tudo vem aonde? No orçamento do Estado. Então, mas se existisse aqui uma vontade política de redução destas mordomias, o diretor usa o seu carro pessoal. O que vai acontecer, o Estado vai entrar como uma espécie de um solidário, acrescentar alguns litros de combustível também, vendo espaço, mas as demais condições, cada um recebe o seu salário. Porque estamos muito de crise para a contenção, então logo deveria-se reduzir as despesas e deixar-se o pouco que existe para a distribuição para muitos, mas não acontece.
Então aí ia haver essas reclamações. Esses dados não são de hoje, são há mais de 10 anos. Já se fala de que 87% vai para pagar salário e subsídios e nem chega. Os 20% vai para daquilo, pagar a dívida, não chega. Esses dados não são de hoje. Mas é mais de 10 anos com os mesmos dados. Significa que o governo não está ciente, não está com vontade de combater isto aqui. Isso só por causa de 1 ano, 2 anos, não. Há mais de 10 anos com essa realidade. Muito bem, muito bem. Muito bem, caríssimo Orlando, muitíssimo obrigado. Professor Pagaia, mesmo a fechar, em jeito também de últimas considerações, olhando para este tema de que 80%, mais de 87% do orçamento do Estado, das receitas, vai para pagar salários, mas também dívidas. Na sua percepção, como é que esta realidade orçamental afeta a capacidade do Estado de responder a crises, mas também calamidades? Negativamente. Eu não consigo perceber como é que o governo ele ainda existe ao admitir que o salário e dívidas ele esteja a poder consumir acima de 80%. Quer dizer, estamos aqui a restar menos de 20% para investimentos. Como é que o governo consegue gerir isto e aceitar esta situação? Veja só, eu fiquei interessado quando entrei na página do Severino Nguenha, que estava aí a debater com um filósofo, o qual dizia de que nós, os moçambicanos, pensamos o que não vivemos e vivemos o que não pensamos. Essa declaração aqui é extremamente pesada para poder pensamos o que não vivemos e vivemos o que não pensamos. O porquê de tudo isto? Nós acabamos de alienar as nossas mentes. Não estamos a ser capazes de nos desembaraçar da mentalidade colonial que desestruturaram a nossa cultura, considerando-a folclórica. Desconsideraram as nossas línguas, chamando-as de dialetos em vez de línguas. Fizeram tudo isso e nós até hoje, inclusivamente, desprezaram a nossa religião, chamaram a nossa religião como sendo superstição. E é isso que vemos hoje. As religiões que são praticadas no nosso país são importadas. As religiões genuínas, alicerçadas na cultura moçambicana, que foi desmantelada, vivemos uma situação dessa, razão pela qual eu fiquei extremamente pensativo quando ouvi essa declaração de que pensamos o que não vivemos, vivemos o que não pensamos. Olha, é o seguinte, o que está a acontecer, por exemplo, para que a massa salarial ela seja abismal? Tem muito a ver com esses salários absurdos que estão-se a pagar aos políticos e aos PCAs. Veja só que com a produção e produtividade pétrica que o país tem, o país consegue pagar PCAs 2, 3, 4 milhões. E alguns até recebe esse 2 milhões, 70% desse valor receber em divisas. Um país que tem uma produção e produtividade extremamente fraca, baixa, pífia, mas o país dá-se o luxo de poder pagar esses salários. Então, até que medida em que nós podemos reduzir a massa salarial, enquanto o próprio Estado aceita pagar aos PCAs a esses salários absurdos que não advêm da nossa produção. Porque, na realidade, esses valores advêm das dívidas. Agora, você está a imaginar que alguém fazer dívidas para pagar salários absurdos desta natureza? Essa massa salarial não tem a ver com figuras trabalhadoras. Se atingimos esse nível, era preciso. Se você for a fazer o cálculo, há de ver cerca de 140 salários, ou mais de 140 salários mínimos são pagos a uma única pessoa, que é o PCA.
Muito rapidamente, professor Então, Pangai, é já nesse estamos sem tempo. contexto aqui. E o Estado não pode admitir uma coisa dessas aqui. Acima de 80% para pagar salário e dívidas, ficando apenas com menos de 20% para investimento. É grave. Quer dizer que o governo deveria se demitir por vergonha de poder aceitar que uma coisa dessa possa acontecer. Muito bem. Para Muito poder corrigir este bem. Muito cenário, rapidamente, professor Pangai. para corrigir este cenário, é importante que possa haver uma rotatividade de mentes na governação deste país. Partindo até dos partidos políticos que eles concorrem às eleições querendo almejar que possam governar. Não pode acontecer, por exemplo, um órgão central de cada partido tenha membros que estão lá há mais de 20 anos. Por exemplo, o Comitê Central. Você vai encontrar ali alguns membros que estão no Comitê Central desde a altura de Marcelino dos Santos. Estão ali. Vai encontrar na Comissão Política membros que estão há vários anos. E esses dois órgãos são importantes para poder conceber políticas públicas. Porque são eles que idealizam as políticas e são entregues ao governo para serem transformadas em políticas públicas de governação deste país. Muito bem. Então, se você tem um órgão como Comissão Política, que tem lá membros que estão lá há várias décadas, vai na comissão, no Comitê Central, estão lá há várias décadas, vai na Assembleia da República, na bancada do mesmo Partido Frelimo, estão há vários mandatos. Então, sugestão nossa é que o Partido Frelimo, que neste momento está a governar e neste momento está a decorrer o Comitê Central, a quinta sessão que está a decorrer, a quinta sessão deve poder recomendar a redução do número de mandatos na Assembleia da República. Garantir que cada novo governo que ocorrer, novos órgãos sejam criados. Muito bem, Comitê professor Central, Comissão Política. Muito A bem. partir dessa altura, vamos efetivamente medir o real desempenho do dito novo governo. Porque o novo governo, quando ele entra, encontra lá o Comitê Central, encontra lá a Comissão Política, deixada pelo governo anterior, obviamente que dificilmente vamos encontrar coisa. Muito bem. Então, é preciso que possa o Partido Frelimo, Renamo, Podemos, MDM, tem quadros que estão marginalizados, que estão à espera também para ter alguma oportunidade de poder fazer parte do Comitê Central, da Comissão Política. Mas eles nunca lá chegam. Por quê? Porque estão ali indivíduos que colocaram raízes, não podem deixar. E o pensamento continua o mesmo de nunca poder pensar o diferente para obter resultados diferentes. Continua-se a defender os mesmos princípios, as mesmas práticas que estão vendo que esses princípios, essas práticas estão a desgraçar o país. Não faz sentido. Muito bem. Não quer-se que as eleições... Olha, Professor é por essa Pangai. razão que, Professor Pangai. só para terminar, Apenas Ibrahim um minuto, por Traoré favor. negou a democracia no país dele. Ele, em 2022, quando teve aquela situação da revolução, prometeu haver eleições em 2024. Em 2024 disse que estava a organizar as eleições para lá para 2030. E agora apareceu a dizer que, olha, as eleições aqui em África não são nossas. A democracia em África não é nossa, porque por detrás da democracia existem aqui manipulações para poder colocar dirigentes que vão satisfazer o Ocidente para continuar a colonizar o país. Então nós cá, Burkina Faso, vamos encontrar o nosso próprio modelo de governação para poder garantir com que as lideranças que vão estar no poder, elas sirvam os interesses da sociedade, da Muito nossa bem. sociedade. Muito E bem. pode acontecer o mesmo que está aqui ocorrendo. É que não faz sentido hoje. Sim, professor Pangai. O último discurso foi feito, os teóricos estão a dizer que 80% da riqueza moçambicana está nas mãos de 20% dos moçambicanos. A burguesia moçambicana está a buscar 80% daquilo que deve ser a riqueza nacional. Como se explica essas desigualdades
Isso vamos poder discutir certamente nas próximas edições, não apenas do debate político, mas também do FTV Debate, aqui mesmo na FTV, nas próximas oportunidades. Quanto ao que já foi discutido, felizmente conseguimos falar em relação a todos os temas, mas isto não significa que se abordou todos os pontos que deviam ser abordados. Afinal de contas, as discussões não param até que as soluções sejam colocadas não apenas na mesa, mas implementadas. E as soluções foram sim colocadas nesta mesa do debate político e a responsabilidade daquele que tem a faca e o queijo na mão, alguma coisa a fazer para melhorar o panorama não apenas político, económico, mas em todos os contextos aqui no território moçambicano. Nós nos despedimos, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Eu sou Luís Belize e estarei consigo na próxima sexta com mais temas para si, caro internauta. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus e tenha um excelente final de semana.